Olá, sejam muito bem-vindos a esta primeira edição do Pauta 2 de 2025. Vamos trazer uma retrospectiva dos eventos ambientais do ano passado, que foi considerado o mais quente da história. Segundo o Observatório Copérnicos, vamos discutir os impactos das mudanças climáticas, como enchentes, secas e recordes de incêndios que marcaram o Brasil, e também destacar avanços importantes, como a queda no desmatamento. Pois é, Samuel, e esses eventos climáticos extremos, eles reforçam a nossa necessidade de falar ainda mais sobre isso e também de reforçar as ações para proteger o meio ambiente. Até porque aqui no Brasil, em 2024, nós vimos enchentes devastadoras, secas históricas e também um aumento alarmante de incêndios nos biomas brasileiros. E no programa de hoje, vamos aprofundar os impactos desses eventos e, claro, as lições que a gente pode tirar para enfrentar as mudanças climáticas. Arthur, esse ano, agora que passou, e no programa de hoje faremos isso, vamos discutir que 2024 foi considerado o ano mais quente da história. Quantas vezes nos programas Pauta 1 e 2 nós falamos sobre isso? Tal dia é o dia mais quente da história, tal dia alcançamos uma temperatura mais elevada. Pois bem, essa realidade é fruto de um aumento constante nas temperaturas globais, impulsionado pelas emissões de gases de efeito estufa, pelo desmatamento e também pela exposição insustentável de recursos naturais. O que significa isso para o Brasil e para o mundo? E como nós podemos enfrentar os impactos diretos dessa crise climática? Nós vamos destacar essas e outras questões. Exatamente, Samuel. São questões muito importantes que a gente já traz aqui no programa, no Pauta 1, no Pauta 2, nos demais programas aqui do Sistema Sagres. Já foi pauta da gente falando das COPs, de mudanças climáticas, das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Sempre foi uma pauta muito presente aqui no Sistema Sagres e claro que a gente segue essa pauta e começa o ano falando sobre isso porque realmente no Brasil a gente sofreu muito com efeitos de situações que a gente já vive há muito tempo, mas cada vez mais recorrentes e em situações realmente mais devastadoras agora. E que, claro, tudo isso é um reflexo do que a gente já fez no passado, então é importante a gente resolver o quanto antes, agora, para a gente não ver daqui 10 anos coisas ainda piores do que a gente já está vivendo hoje. Vamos olhar a parte cheia do copo, a parte não cheia do copo e contamos aqui, Arthur, nesta edição, já estamos em contato nesse instante com o professor Carlos Eduardo Young. O professor é membro da rede de especialistas em conservação da natureza e coordenador do grupo de economia do meio ambiente e desenvolvimento sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço a oportunidade que a gente tem de falar de um tema tão importante, né? Uma virada do ano diz respeito ao futuro, ao que vamos ser, e é importante que a gente aprenda as lições do passado e certamente 2024 tem muita lição para a gente tirar, para que a gente evite problemas na frente, minimize as consequências e tente um futuro um pouco menos insustentável. Professor, começando aqui, o Arthur, ele destacou alguns eventos que foram importantes, pensando em discussão, mas também na ocorrência. O Arthur citou a conferência climática, a preparatória e também a própria COP29. Também o Arthur bem lembrou aqui dos fatos que ocorreram lá no Rio Grande do Sul, fatos históricos, né, que até hoje as populações estão sentindo os efeitos do que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas a gente também já vivia um período de extremos climáticos, né, altas temperaturas aqui na região central do Brasil. Volta e meia são temperaturas que eu costumo até brincar, professor, que parecendo que a gente está numa air fryer gigante, não é? E aí eu pergunto para o senhor, desses fenômenos naturais e desses eventos importantes que aconteceram no ano passado, qual foi o que mais lhe chamou a atenção e por quê? Eu acho que chama mais atenção é que não são eventos isolados que aconteceram simultaneamente. É um único evento. Nós estamos falando
de uma alteração das condições climáticas que trazem junto, associadas, coladas, como se fossem gêmeos, situações tanto de calor extremo, excesso de chuva, excesso de seca e frio extremo. Temos todas essa grande amplitude. É por isso que nós usamos o termo mudanças climáticas e não exatamente aquecimento global. Porque se o aquecimento fosse uma coisa estável, a gente está simplesmente lentamente subindo a temperatura, a gente teria mais capacidade de adaptação. O que nós estamos falando é de uma variação muito maior das temperaturas, não apenas um aumento da média da temperatura, mas do que a gente chama de variância, né, que é a amplitude dos eventos, que faz com que a gente tenha uma sucessão de eventos conectados, porque uma coisa está conectada com a outra. No início de 2023, já se sabia que haveria uma exposição a uma situação de El Niño acima do normal e que a combinação desse evento periódico que é o El Niño com o aumento da temperatura global, em particular aumento da temperatura dos oceanos e do continente, traria consequências que a gente ainda não tinha visto. Então, isso tudo está documentado, se fizerem um levantamento no primeiro semestre de 2023. Eu mesmo fiz uma matéria para o pessoal do Estadão, no meio do ano passado, já antevendo que haveria tanto chuvas extremas no sul e seca e calor forte no norte e no interior do continente. Isso acontece porque é uma ruptura dos canais usuais de distribuição de calor e umidade. Ou seja, a umidade que cai, a chuva excessiva que cai num lugar, significa a falta de chuva onde essa chuva deveria ter ido. Então, a gente não pode pensar que o evento da chuva extrema no sul do país foi uma coisa e a seca extrema na Amazônia, no centro-oeste, foi outra. Eles são a mesma coisa. São os dois lados da mesma moeda. E, mais uma vez, a ciência provou que tem essa capacidade de antecipar eventos. Mas, infelizmente, um pouco como o mito de Cassandra, né? Cassandra era uma princesa troiana que tinha o dom de antecipar, de antever o que iria acontecer, mas não tinha o dom da persuasão. Ninguém acreditava nela, né? A gente está sistematicamente informando que esses eventos vão acontecer com frequências cada vez maiores, com intensidades cada vez maior. Provavelmente o ano que vem nós teremos menos eventos extremos porque o El Niño passou. Mas, como um todo, a probabilidade de que tenhamos situações ainda piores no futuro é cada vez maior. Ou seja, este é o novo normal. O novo normal não podemos mais nos pautar pelo passado e, portanto, precisamos gerar resiliência para o futuro. Então, eu acho que, para mim, essa é a grande mensagem de 2024. A ciência está provendo informações e previsões que têm sido comprovadas na prática e, infelizmente, nós estamos muito longe de adotar as medidas necessárias, tanto para evitar, quanto principalmente para nos preparar para o que está vindo pela frente. E, professor, pensando nessa realidade, até porque não deixa de ser um reflexo do que a gente produzia, fazia 10, 5 anos atrás, colhendo os frutos, infelizmente, muito negativos agora em 2024. Talvez no próximo ano não seja tão grave, mas pode ser que 2026 volte a ser mais grave, porque é tudo um processo, né? Então, é muito importante a gente resolver as coisas agora, tentar minimizar os prejuízos agora, porque a gente vai colher os frutos depois, daqui 5 anos, enfim, no tempo que a natureza, o planeta Terra realmente trouxer
um laninha mais forte, um El Niño mais fraco, enfim. Quais políticas poderiam ser adotadas, a gente pensando principalmente aqui na realidade do Brasil, das enchentes no Rio Grande do Sul e principalmente também da seca na Amazônia, pensando nessa questão, né, como que a gente poderia amenizar essas situações antes, para a gente pensar, claro, no futuro, para a gente não voltar a se repetir uma seca tão devastadora agora lá no Amazonas e também novas enchentes no Rio Grande do Sul. Acho que a primeira coisa é a gente tentar deixar de pensar isso como eventos esporádicos. Não houve apenas chuva no Rio Grande do Sul, houve inundações em diversas partes do país. Nós já esquecemos, por exemplo, do desastre no litoral de São Paulo, Sim. que, aliás, matou, acho que, se não me engano, um número equivalente de pessoas, né? Nós temos eventos periódicos de chuvas extremas em todo o território nacional, mas principalmente nessa parte mais ligada ao sul-sudeste, porque é onde penetra a massa de ar frio polar que choca com o calor. Bom, a gente pensa muito na seca amazônica e a gente esquece do Pantanal. O Pantanal é provavelmente o bioma mais ameaçado nesse momento. O Pantanal está secando, né? Então, acho que a primeira lição é pensar sistemicamente. Pensar sistemicamente significa que esses eventos não são isolados, portanto, não requerem uma política isolada. Precisamos ter uma macropolítica climática. Uma macropolítica climática é, por um lado, políticas específicas para a questão climática, como, por exemplo, o estabelecimento de mecanismos de penalização às emissões. Não porque a gente quer penalizar, vilanizar um agente, mas que a gente quer uma mudança de comportamento. E, em segundo lugar, porque a gente precisa de recursos para adaptação, o que significa mudar o espaço, preparar o espaço. E é absolutamente crucial entender que mudanças climáticas são desiguais. Mudanças climáticas são desiguais porque os que mais causam o problema são exatamente os que tendem a ser menos sofrer o problema. E os que mais sofrem as consequências das mudanças climáticas são populações que pouco contribuíram para o problema, né? Então, se você imagina a contribuição na macroescala, a África contribuiu muito pouco para as mudanças climáticas. Também, por outro lado, com o imobilismo urbano, porque não são apenas as grandes tragédias. As chuvas podem trazer consequências muito significativas, por exemplo, para o deslocamento. O alagamento da Marginal em São Paulo é uma consequência climática que vai trazer resultados negativos para quem precisa se deslocar. Em geral, quem se desloca mais longe é o indivíduo mais pobre. Então, ter essa percepção de que a gente precisa mudar toda a estrutura de incentivo, em particular para um modelo econômico que tem sido perverso. Perverso tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social, né? Nós estamos num modelo de reprimarização de uma forma muito equivocada. Faz-se muito um elogio a um tipo de ocupação agrícola, o agro que dá certo, o agro que carrega o Brasil. O agro é o maior desempregador do Brasil. Não é que a agricultura seja ruim, mas essa agricultura que hoje é incentivada, por exemplo, é a que mais contribui para as emissões de gases de efeito estufa, seja pela queimada, para a ocupação, para a expansão de fronteira agrícola, seja a pecuária, que é grande emissora de metano, seja a questão dos fertilizantes, e, ao mesmo tempo, ela não é inclusiva. Ela gera gente rica num país pobre. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa de uma outra indústria, uma indústria que seja mais inclusiva e que seja competitiva pela inteligência e não por usar recursos baratos. A gente precisa de uma nova maneira de transporte. Professor, porque o combustível fóssil vai cair. Nesse aspecto que o senhor coloca, e a gente está fazendo um recorte principalmente do que se passou em 2024, a partir de uma sequência, não é, lógica, e o senhor trouxe aqui, não é, essa associação de eventos dentro dessa sequência. Eu lhe pergunto, professor, o Brasil aprendeu? O Brasil
pode tirar lições práticas disso ou não? O Brasil, mediante tudo isso que aconteceu, a gente ainda, né, vai sofrer enquanto população com a negligência, seja ela por parte de governantes, por parte também da iniciativa privada, por quem poderia ter um papel mais incisivo. Qual a sua avaliação, professor? Nós tiramos lições ou ainda vamos conviver com determinadas negligências? Infelizmente, eu tenho que ser realista nesse aspecto, né? Então, quando a gente vê concretamente o comportamento eleitoral da população brasileira, como ela escolheu agora prefeitos e vereadores, uma ausência absoluta desse tema, diga-se de passagem, prefeitos que foram negligentes com a questão climática, que permitiram as tragédias ocorrerem, foram reeleitos, quase todos. Quase todo município que houve uma grande tragédia climática, inclusive por negligência e omissão de um corpo público que não estava preparado, eles foram reeleitos, porque há uma dissociação do comportamento nosso entre pensar o meio ambiente como uma coisa, em tese, importante, como uma coisa que efetivamente mude. Do ponto de vista mais concreto, o que a gente tem? Em todas as esferas, aqui não é o caso de apontar o dedo para o governo A, para a Assembleia B, para o prefeito C. É um problema geral, é sistêmico. Tá? Quando a gente for ver a pauta do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas em relação a temas ambientais, é de retrocesso. É de eliminar salvaguardas de proteção da população, de proteção da economia aos problemas que a gente está antevendo. Eles argumentam de que a legislação ambiental atrapalha o desenvolvimento. É o contrário, a política ambiental nos protege dos desastres e, consequentemente, nos garante melhor condição de desenvolvimento. Então, os retrocessos na legislação ambiental, os projetos de desenvolvimento, quais são os projetos que o Brasil apresenta? É produzir soja, cana até a última fronteira, é aumentar a produção bovina até o limite, é extrair petróleo da Amazônia. A gente não tem uma pauta de desenvolvimento a partir da inteligência do baixo carbono, da inclusão do valor do conhecimento tradicional. A nossa política macro e a nossa política micro está toda orientada para a gente ter mais do mesmo. Vou dar um outro exemplo. A reforma tributária, que ocupou tanto a discussão econômica em 2024, o elemento ambiental é inexistente. Nós estamos em 2024, no momento em que todo o planeta está discutindo instrumentos fiscais para a gente mudar o status quo, para a gente mudar para uma economia de baixo carbono, para uma economia de soluções baseadas na natureza, e inexiste uma única linha dentro da reforma tributária para criar uma tributação que penalize o alto carbono e que beneficie as soluções baseadas na natureza. Ou seja, tudo indica que nós iremos acelerar na chuva. É mais ou menos como se estivesse numa estrada e estivesse chovendo muito com um nevoeiro. O que você faz? Você reduz o acostamento para ter mais pista para você andar mais depressa. A consequência natural é o desastre. Os desastres, infelizmente, acontecerão. O outro lado da história. Os desastres requerem muito do poder público. Tá? Os desastres ambientais, em particular, têm um peso muito forte sobre prefeituras e estados. Professor. E a gente precisaria montar um aparato de equipamento, de estrutura nas prefeituras e estados para lidar com isso. E isso está tudo cortado. Isso é a parte do orçamento que é cortada. Mas quando o senhor traz o debate para as prefeituras, né, o debate municipal, e aí no início o senhor falava de eleição, né, mas tem um detalhe, né? Nós, enquanto população, foi um fenômeno que aconteceu aqui em Goiânia, aconteceu em São Paulo, em outros locais, nós não exigimos dos nossos candidatos, né? Nós ficamos discutindo coisas alheias,
ficamos observando comportamentos inadequados, uma postura inapropriada, inclusive, de vários deles, e foram pouco exigidos. Aí, um determinado sujeito, A, B ou C, vence a eleição. Qual foi o compromisso que esse camarada, que esse sujeito, ele acabou assumindo na eleição? Ele não foi exigido, ele não foi questionado pela sociedade, porque estava preocupando do comportamento dele com isso ou com aquilo, o que ele falou em tal lugar, deixou de falar, e não propriamente aquilo que se precisava discutir. Aí isso interfere a pauta climática, interfere uma série de problemas. Então, quando o senhor traz essa reflexão, acho importante, já que estamos aqui no ambiente de retrospectiva, de também destacar isso, né? De que nós, enquanto eleitores, enquanto sociedade, nós não exigimos dos nossos candidatos no período eleitoral. Venceram aqueles que acabaram tendo uma postura mais, digamos assim, agradou o eleitorado ali durante a eleição, mas proposta, debate, o que vai fazer, compromisso, isso a gente não teve. Professor, aqui um breve comentário sobre esse assunto, mas a gente continua no próximo bloco aprofundando não só esse tema, que nós estamos falando, e aí devolvo para o senhor para a sua análise também, mas outros aspectos que a gente ainda quer analisar nessa retrospectiva ambiental do ano passado, do ano de 2024 e prognósticos também para o ano de 2025. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, o Pauta 2 volta já já. Já estamos de volta no Pauta 2 de hoje, é a primeira edição de 2025, mas estamos falando de aspectos do ano que acabou há poucos dias. Estamos falando aqui nesta edição sobre uma retrospectiva ambiental e fazendo prognósticos para o ano de 2025. Professor, no bloco anterior fazia uma provocação, professor Carlos, sobre então esse ambiente e essa ausência de discussões mais aprofundadas. Foi assim no debate municipal, foi assim nas eleições presidenciais e disse aqui antes do intervalo que devolveria ao senhor também para a sua análise nesse aspecto. Eu acho que 2024 marca uma crise ainda mais profunda, porque se fosse um problema apenas no Brasil, a gente poderia ter a esperança de que em algum momento isso seria corrigido. Mas esse descomprometimento do cidadão comum com o seu futuro, com o seu longo prazo, está sendo observado, inclusive, nas democracias europeias e norte-americanas, né? A eleição do Trump, que é claramente uma pessoa negacionista a toda essa pauta, reflete que mesmo uma sociedade com nível educacional, nível socioeconômico mais alto do que o Brasil, é uma sociedade que está apostando que o futuro é um problema que vai ser resolvido quando chegar lá. E com consequências muito ruins, né? Um tema importante das negociações das convenções internacionais de 2024 foi a dificuldade de se avançar em medidas concretas, em particular de financiamento. Nós tivemos isso não apenas na Convenção do Clima, né, a COP do Clima, que aconteceu em Baku, mas nós tivemos muito pouco divulgada a Convenção das partes da Conferência da Diversidade Biológica, que aconteceu em Cali, Colômbia. Eu estava presente na COP da Biodiversidade, e se tinha uma meta de conservar áreas naturais, porque elas são, além de reservatórios de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, elas são, simultaneamente, maneiras de você impedir emissões de gases de efeito estufa e aumenta a nossa resiliência com problemas climáticos, né? Eu moro no Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca foi reflorestada a mando de Dom Pedro II para garantir água à cidade do Rio de Janeiro. Então, se tem água, precisa ter floresta. Sem floresta não tem água. E essa Convenção da Diversidade Biológica tampouco alcançou a meta. E a Conferência da Desertificação tampouco alcançou qualquer resultado concreto. Os resultados são muito abaixo do mínimo necessário. Então, isso revela que a sociedade humana como um todo, a sociedade planetária,
está apostando em acelerar na chuva. Está apostando, está vindo uma curva com óleo na pista, nevoeiro, e todas as medidas de precaução estão sendo ignoradas e você está querendo acelerar e agravar a situação. Isso nem vou entrar na questão dos conflitos bélicos, que se tornaram novamente um tema recorrente na pauta internacional. Então, diante disso, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é nos preparar para um cenário em que esse tipo de evento extremo que nós vimos repetidas vezes em diversas partes, chama atenção, não houve apenas chuvas extremas no Rio Grande do Sul, não houve apenas seca e queimada na Amazônia, isso foi um problema de natureza continental. Esses problemas serão cada vez mais graves. E voltando a essa questão do governo local, o bom prefeito, o bom vereador, como o bom governador, a boa Assembleia Legislativa, ao invés de querer apostar contra a legislação ambiental, tem que aproveitar o que essa legislação, o que a política ambiental traz, para nos adaptarmos para um mundo extremo. Exemplos muito simples: ocupação de margem de rio. É preciso, é fundamental liberar o espaço para a água correr, é importante revegetar essas faixas, retirar populações de área de risco. A mesma coisa com as populações em áreas de declive, áreas de potencial deslizamento. Precisamos redesenhar as cidades para lidar com chuvas extremas, elas serão cada vez mais frequentes. Por outro lado, precisamos nos preparar para um clima que será cada vez mais irregular, com consequências dramáticas para quem depende de chuva, por exemplo, para plantar, para dessedentar o gado. Nós precisamos de água, não só para o consumo humano, precisamos para gerar energia elétrica, precisamos para uso industrial, precisamos para irrigação, precisamos para os animais. Portanto, uma política de proteção dos recursos hídricos, de proteção da vegetação que protege o recurso hídrico, uma política de reurbanização inclusiva, chamando a atenção de que quem mais sofre é o mais pobre, é essencial. E entender que política ambiental é o passo zero para uma política econômica e social bem-sucedida. Será cada vez mais caro, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, ignorar isso. E isso, claramente, os eventos da Amazônia, do Pantanal, do sul do Brasil, do litoral brasileiro, toda essa combinação de tragédias, de deslizamento, inundação, queima, rios que não passam e, consequentemente, não passa o alimento, não passa o remédio, tudo isso precisa entrar desde já no instante zero da administração pública, tanto dos prefeitos que estão assumindo agora uma nova gestão, quanto das demais. E nós, cidadãos, participação ativa nos conselhos municipais, na política do dia a dia, na cidadania que você executa na sua igreja, no seu sindicato, no seu clube, na sala de aula, no trabalho. Isso é um esforço coletivo. E como foi colocado, isso é uma falha nossa. É fundamental entendermos que a gente está lidando com o nosso futuro. E esse futuro, as evidências são cada vez mais fortes, ele é de risco cada vez maior. Professor, e falando numa escala mais global, até pensando na questão das conferências, no próximo ano a gente vai ter a COP30 agora, em 2025, aqui no Brasil, em Belém, na Amazônia. Uma questão muito importante, uma política muito importante, que foi muito falada em 2024, foi a regulamentação do mercado de carbono. Quão importante é o mercado de carbono e como fazer a sua implementação ser realmente eficaz, pensando, obviamente, nas conferências, mas também no mundo todo. Eu sou professor de economia do meio ambiente há muitos anos, há décadas, né, que a gente advoga e tem trabalho escrito sobre isso já desde a década de 90, sobre a importância de um mercado de carbono. Mas é preciso tomar cuidado e muitas vezes você cria uma cortina de fumaça para a inação.
Então, eu sou extremamente a favor da implementação de um mercado de carbono, mas o que vai ser efetivamente implementado no Brasil é algo que só vai começar a funcionar na década que vem, a partir mais ou menos de 2030, e vai lidar com uma parcela pequena das emissões. As maiores fontes de emissão do Brasil, que são, em primeiro lugar, o desmatamento causado pela expansão da fronteira agrícola. Em segundo lugar, as emissões de origem agropecuária, o metano do rebanho bovino e o uso de fertilizantes, principalmente, nenhuma dessas medidas entra no escopo dessa legislação. Essa legislação vai lidar apenas com grandes emissores de origem energética, de origem fóssil. Então, ela é muito limitada. É um avanço? É claro que é um avanço. Todo avanço precisa ser celebrado e comemorado e aplaudido. É um grande passo. Contudo, é um passo atrasado, lento, porque ele não vai ter implementação agora e, principalmente, ele vai ser muito restrito. Ou seja, nós estamos, mais uma vez, empurrando com a barriga. E o que eu receio é que o fato de existir uma legislação lenta, restrita e de impacto que só vai ser visto muito no longo prazo, seja utilizado como uma cortina de fumaça para parar de fazer o que a gente tem que fazer já. O desmatamento precisa acabar agora. E o que vai acontecer na COP? Nós estaremos com as estatísticas de piora do desmatamento, de aumento da emissão por queima de floresta para fazer pasto. A floresta não queima porque estão tirando madeira, não. Ela queima porque você quer fazer pasto e fazer agricultura, mas principalmente pasto. E tirar petróleo da Amazônia. Como é que o Brasil vai sediar uma convenção nesses termos? Então, é absolutamente essencial que cada pessoa entenda como os subsídios que persistem para o desmatamento, tá? Isso continua existindo. O sujeito pega dinheiro subsidiado, por exemplo, do imposto de renda que nós pagamos, uma parcela vai para os fundos constitucionais. Parte desses fundos constitucionais no Norte são usados para quê? Para financiar grandes projetos agropecuários e boa parte deles está envolvida com desmatamento. Ou seja, a gente está tirando dinheiro do nosso imposto de renda para subsidiar. Há outros subsídios implícitos. A gente precisa parar com o incentivo ao desmatamento. A gente precisa fortalecer a política ambiental e não criticá-la. O IBAMA, quando corretamente, com um argumento técnico muito bem fundamentado, disse para a Petrobras: este seu projeto de exploração de petróleo na foz do Amazonas não é adequado, qual foi a resposta que recebeu dos demais órgãos públicos? Aplauso pelo IBAMA ter corretamente feito o seu papel de proteção dos recursos naturais? Não, foi uma tempestade de crítica e ataques ao IBAMA. A gente precisa reverter isso. A gente não vai acabar a mudança climática por lei. A gente vai acabar com a mudança climática mudando o comportamento. A gente vai se preparar para a mudança climática através de mudança de comportamento, mudança de incentivo. E isso é que a gente precisa fazer. Agora, o festival de propaganda, de greenwashing, né, que a gente chama, né, essa lavagem comercial, que é cada vez maior, cada vez mais recorrente, de você dizer que seu produto é ambientalmente sustentável, quando na verdade você está apoiando as atividades predatórias, é grande. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Todo grande banco brasileiro, todos os bancos brasileiros hoje fazem muita propaganda dizendo como eles são sustentáveis. Mas são esses bancos que estão financiando as atividades que estão desmatando. Por que esses bancos não param de financiar esses matadores, que não são tantos assim? A maior parte da agricultura brasileira sobrevive muito bem sem esse desmatamento. Professor. A maior parte da produção brasileira se adapta a uma condição melhor. A gente só precisa parar de incentivar o que é predatório. É uma discussão que certamente ela se aprofundará, a gente espera isso, né, que aconteça, e espaços como este aqui, né, uma emissora de televisão é importante, quando o senhor fala em questão cultural, né, de que isso possa disseminar de uma forma mais enraizada na sociedade. Eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui no programa Pauta 2, fazendo conosco uma retrospectiva, uma análise, né, dos principais assuntos ambientais e esse prognóstico também para 2025. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Esperamos contá-lo
com a sua ajuda ao longo deste ano. E sim, e que 2025 seja um ano de virada mesmo, e que a retrospectiva de 2025 traga mudanças efetivas de comportamento e que a COP30 seja de fato uma mudança de comportamento, né? Uma virada de chave, e não simplesmente uma forma da gente passar o pano para continuar a atual forma predatória contra o nosso futuro. Agradecemos aqui a presença do professor Carlos Eduardo Young, membro da rede de especialistas em conservação da natureza e coordenador do Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Pauta 2 vai para mais um intervalo, a gente volta com os destaques finais, falando sobre essa retrospectiva ambiental e prognósticos para 2025. Não saia daí, a gente volta já já. Já estamos de volta com o Pauta 2 de hoje, é a primeira edição do ano de 2025. Um feliz ano para você, feliz ano novo para você que acompanha a programação da Sagres, que tem curtido aí os programas especiais nesse período de Natal, Ano Novo. A gente convida você a continuar com a gente durante todo esse ano de 2025. E já iniciamos aqui o Pauta 2, tratando em 2025 de um tema extremamente importante, fazendo uma retrospectiva sobre os assuntos ligados ao meio ambiente no ano passado e também já apontando situações que serão importantes a serem debatidas no ano de 2025. O Brasil será o centro das discussões climáticas globais ao sediar a COP30 em Belém. O evento é uma grande oportunidade para que o país lidere o debate sobre financiamento climático, adaptação e justiça social frente às mudanças climáticas. Pois é, Samuel, e a gente espera que 2025 seja um ano de notícias melhores nessa parte ambiental, até porque 2024 a gente conviveu com muitos problemas aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, e com discussões nas conferências que acabaram não vigando, não se tornando daquilo na expectativa que se esperava, né, no mundo inteiro. E até por isso a gente conta nesse momento com o André Ferretti, de volta ao Sistema Sagres, já é uma figura carimbada aqui com a gente. Muito obrigado por participar conosco mais uma vez, André Ferretti, que é engenheiro florestal e também gerente sênior de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e também membro da rede de especialistas em conservação da natureza. André, muito bem-vindo de volta ao Sistema Sagres. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês em 2025, discutindo esses temas que serão quentes ao longo do ano. E a gente fala agora, principalmente em 2025, de COP30. Quais os principais desafios que o Brasil enfrenta ao sediar a COP30? Principalmente de tudo que já aconteceu na última conferência e agora com o Brasil sendo realmente, teve agora o G20 recentemente também, e agora o Brasil novamente sendo o centro, né, das discussões agora da Conferência do Clima. Bom, o Brasil tem uma longa tradição de participação ativa em fóruns multilaterais sobre clima, e não vai ser diferente, vai ter o grande desafio de contribuir com a construção de consensos entre essas diferentes nações, aí, quase 200 países que participam da Convenção do Clima, no momento em que a gente tem grandes conflitos internacionais, como guerras e outras divergências entre esses países, lembrando dos fracassos de 2024, em garantir financiamento dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, tanto na COP29 em Baku, né, na COP do Clima, mas também nas COPs da biodiversidade em Cali, também na COP de combate à desertificação. Todas elas com a mesma dificuldade de conseguir essa oferta de recursos dos países mais ricos para os mais vulneráveis, à luz de todas as necessidades. Também há uma pressão enorme de países desenvolvidos para que a China, que é o maior emissor atual de gases de efeito estufa, e também alguns outros aí dos principais países emergentes, em ajudar a contribuir para esse financiamento global para os países mais vulneráveis.
temos mais um dificultador, que é o novo governo eleito nos Estados Unidos, que é o maior emissor histórico de gases de efeito estufa, desde da campanha, novamente ameaçou sair do Acordo de Paris e da Convenção do Clima. E junto com isso, tem a escalada do aumento da temperatura média global, que bateu recordes em 2024 e tende a continuar subindo em 2025, bem como dos eventos climáticos extremos que afetaram todo o planeta, né? Bom, o Brasil tem uma série de desafios internos e externos para a realização da COP30. Dentro dos desafios internos, nós temos a questão da infraestrutura e logística para receber aí dezenas de milhares de pessoas. Uma COP do clima reúne de 40 a 100 mil pessoas, dependendo da edição, e sendo que o governo federal já mobilizou investimentos aí da ordem de 5 bilhões de reais para infraestrutura em Belém. E a gente tem grandes desafios como mobilidade urbana, leitos suficientes para todas essas pessoas. E temos também os grandes desafios das negociações globais de clima como um todo. O primeiro desafio é que a gente sabe que a Convenção do Clima, assim como todas as outras convenções da ONU, exigem que todas as decisões sejam por consenso, e temos aí quase 200 países que têm que consensuar em alguns pontos, e a gente tem aí alguns desses temas muito quentes, como a necessidade de alinhar os compromissos dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento em relação ao financiamento climático. Há uma demanda dos países em desenvolvimento aí de 1,3 trilhão de dólares por ano. Na COP de Baku, o que se chegou foi a 300 bilhões de dólares, e mesmo assim não ficou claro se esses 300 bilhões de dólares anuais seriam de fato doados e investidos por países desenvolvidos, ou se teria que ter também uma participação aí de países em desenvolvimento. Então tem um gap muito grande de recursos que vai continuar sendo discutido até a COP30. Foi criado um roadmap de Baku para Belém para discutir esse tema. Outra questão é garantir que as metas de redução de emissões sejam compatíveis com o que diz a ciência climática. Lembrando que os países têm até dia 10 de fevereiro para apresentar as suas novas metas de emissões, as NDCs. No final de 2024, aí a gente tinha menos de 10 países já ofertando essas metas, e então a expectativa é de que os países comuniquem o que eles pretendem fazer, lembrando que essas metas têm que ser sempre mais ambiciosas do que as metas oferecidas há 5 anos atrás, e parte das metas dos países mais vulneráveis, menos desenvolvidos, dependem muito do financiamento, que é algo que está faltando. Então fica difícil eles serem muito ambiciosos se eles não tiverem apoio de recursos, tanto para reduzir emissões quanto para investir em adaptação. André? E temos também o desafio de lidar com impactos socioeconômicos das mudanças climáticas para os países mais vulneráveis. Você está falando de um conjunto, né, de questões que precisam entrar no debate. Aí eu lhe pergunto, a gente teve um esvaziamento, infelizmente, na COP29, em meio à reunião do G20, eleição nos Estados Unidos, enfim, uma série de questões. E tudo isso agora para a COP30 vai exigir de um esforço diplomático do Brasil. O Brasil está em condições de desenvolver essa pauta, de continuar, de enfrentar tudo isso que você destacou, que precisa ser debatido, precisa ser avançado na COP30? Olha, o Brasil tem uma habilidade de negociação muito grande, inclusive mostrou isso na COP, em outras reuniões, na própria Rio 92, que foi o maior evento dessa temática ambiental até então, e onde saíram as convenções do clima, inclusive a de mudanças climáticas, mostrou isso na reunião do G20, que conseguiu, mesmo com todas as dificuldades aí de conversas entre esses 20 países, um compromisso
uma carta final, um texto muito bom, perto das perspectivas, que mandou boas sinalizações para a COP29, mas infelizmente na COP29 os resultados não foram como esperado. Então o Brasil tem habilidade diplomática que o Azerbaijão não tinha. O Brasil também tem muita tradição na temática ambiental e em mudanças climáticas, sempre foi muito respeitado nesse assunto. E temos uma boa perspectiva de colocar na mesa todo mundo e tentar contribuir com essa habilidade de negociação, essa habilidade política para que esses países cheguem, sim, a consensos importantes, entre eles os esforços internacionais de redução de emissões, os indicadores de adaptação que precisarão ser reportados pelos países e também ampliar financiamento. André, o Brasil na verdade, o mundo vem de 3 edições das conferências do clima que ficaram abaixo da expectativa das resoluções finais no Egito, Emirados Árabes e também agora no Azerbaijão. Você enxerga com certo otimismo em relação à COP30 para resolver algumas situações que ficaram em aberto, que estão em aberto, e outros problemas e situações que o Brasil deve propor também? A própria Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, fala muito sobre as NDCs que você já trouxe um pouco antes. Eu estou otimista por essa experiência que o Brasil tem, pela liderança que o Brasil representa no tema, pela união dos países aqui da região da América do Sul e do Sul global, junto com o Brasil, nas discussões desses temas. O Brasil é uma liderança do G77 mais China, que representa 135 países, então há uma conexão muito maior do Brasil com esses países em desenvolvimento e os seus vizinhos aqui, e também o Brasil tem um diálogo muito mais fácil com as outras nações do que esses países que sediaram as últimas COPs, que são países que têm menos liberdade política também, menos participação social e menos habilidade diplomática. Então eu acredito que esse clima mais democrático, essa realização de uma COP num ambiente diferente, não em país produtor de petróleo e muito conectado com essa economia fóssil, que é justamente o que a COP tenta buscar alternativa para sair de um modelo fóssil para um modelo de energia mais limpa, de desenvolvimento mais limpo e descarbonizado. Então, tudo isso eu acho que vai estar confluindo para uma situação de negociação muito mais favorável do que nas últimas COPs. André, a gente está partindo aqui já para o final do programa e a gente falou bastante sobre a COP, essa perspectiva da COP30, mas eu queria lhe perguntar outra questão. Olha só, além da COP30, né, que vai ser debatida aí pelos países, né, as atenções voltadas, a gente espera, como você disse, que tenhamos um êxito maior do que nas conferências anteriores, mas paralelo à COP, nesse ano de 2025, nós teremos a ocorrência de outras discussões importantes, mundo afora, com a participação não apenas do poder público, envolvendo o terceiro setor. E aí eu queria aproveitar um pouco da sua expertise, né, na organização que você trabalha para a gente entender um pouco essas discussões fora dessa esfera pública e como a sociedade pode contribuir pensando nesse prognóstico para 2025. Sim, teremos outras discussões, teremos inclusive a parte 2 da Convenção da Diversidade Biológica, que não foi concluída em Cali no ano passado e em fevereiro vai acontecer na Itália, mas teremos também uma importante conferência das Nações Unidas sobre oceano em 2025, no meio do ano, em junho, ou seja, antes da COP30, onde vai ser buscado a aprovação do que se chama Plano de Ação do Oceano de Nice, né? Nice é uma cidade da França, com compromissos em relação aos oceanos, que está muito também conectado com mudanças climáticas, mas também com biodiversidade, desenvolvimento. Nós teremos, então, outra questão que é importante, falando aqui não do governo, mas das populações. Aqui no Brasil já tem muitos setores
dos mais diversos setores da sociedade se organizando e fazendo discussões, aproveitando que tivemos o G20 agora, recentemente, e teremos aí a COP30 no Brasil, e esses diferentes setores estão se mobilizando. As universidades, as indústrias, o setor agropecuário, existe a Cúpula dos Povos, que na Rio+20 foi muito importante, que se organizou desde 2023 aqui, a sociedade brasileira está se organizando e vários setores da sociedade, com mais de uma centena de organizações, estão se reunindo desde o final de 23 ao longo de 2024 e vai continuar discutindo essas temáticas para levar também a opinião e as contribuições da sociedade para os países que estão lá negociando o futuro da humanidade, o futuro da nossa sociedade. André, eu quero agradecer novamente a sua presença aqui no Sistema Sagres, dessa vez participando aqui neste primeiro Pauta 2 de 2025. Muito obrigado, sucesso aí no seu trabalho no decorrer desse ano e novamente, a gente espera contar sempre com a sua contribuição aqui no Sistema Sagres e a gente espera entrevistá-lo novamente ao longo desse ano. Um abraço, até a próxima. Abraço, muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa de discutir questões tão importantes e estamos sempre à sua disposição. Abraço. Agradecemos aqui o André Ferretti, engenheiro florestal, gerente sênior de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. O Pauta 2 de hoje fica por aqui, agradecendo ao Arthur Barcelos, com a minha participação também. O Pauta volta na semana que vem. O assunto, vamos falar sobre a economia, destacando aspectos da macroeconomia e também aquela que afeta o seu bolso, como administrar todas as questões. Então a gente volta na próxima terça-feira com mais um Pauta, a partir das 3 da tarde, a gente espera lá.